Quando você termina de ler o livro do Napoleão Hill e compara ele com essa nova geração de livros, estou lendo agora o livro do Pensar Simples, do Gustavo Caetano, você vê uma diferença, mas você às vezes não consegue explicar a diferença. Todo esse esforço que nós estamos fazendo aqui na escola, na Bimodais, tem sido criar uma teoria geral da mudança mais consistente. Logo quando eu tive contato, nas primeiras pós-graduações, as pessoas, né, e quando eu fiz o meu doutorado, todo o artigo lá do doutorado era assim: já que vivemos a sociedade da informação, bebê. Já que vivemos a sociedade do conhecimento, bebê. E aí então ali você tinha uma teoria geral da mudança. Você vivia uma sociedade que era uma sociedade com menos informação, ou que a informação tinha menos relevância. Então estamos entrando agora numa sociedade em que a informação e o conhecimento são muito mais relevantes. Então vamos chamar isso de sociedade do conhecimento. Né? O Castells, aquele livro do Castells, Sociedade em Rede, ele cria, né, a sociedade em rede. Né? Então a gente está vivendo a sociedade das redes. Então, Então as pessoas tentam explicar o que está acontecendo, para poder depois começar a fazer as suas digressões e as suas análises. Quando eu descobri o Pierre Levy, o Cybercultura, que ele faz a divisão e diz, olha, o que realmente modifica a sociedade? Eu estava vendo no TikTok um cara, ele fez assim uma bolinha, a bolinha batia não sei aonde, que batia não sei o que depois batia não sei aonde, depois batia não sei do que, e aí então você tinha uma reação em cadeia. Mas qual foi a primeira bolinha que desceu? Foi uma bolinha de basquete, digamos, ou foi uma bolinha de tênis. Então a reação em cadeia se inicia de um determinado ponto. Daquele ponto em diante, começa uma mudança. Sei lá, a introdução de uma nova abelha num determinado lugar, a introdução de um novo vírus, como foi o caso da pandemia, e a partir dali você tem uma reação em cadeia. Então você tem um fator detonante do momento de estabilidade para o momento de instabilidade. Você tem um fator detonante. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é identificar o vírus que provocou essa revolução que a gente está falando. As pessoas dizem o vírus é a informação, o vírus é a rede, o vírus é o conhecimento, o vírus é industrial, é uma nova indústria, a sociedade industrial, é a quarta revolução industrial. Ou as pessoas simplesmente acham que não existe vírus nenhum, a coisa é a era de Aquário. E aí a gente precisa identificar, a gente precisa entender qual é a bolinha que caiu primeiro. E aí, quando a gente vai para os canadenses, quando a gente vai para McLuhan, quando a gente vai para Pierre Levy, eles dizem, olha, a primeira bolinha que desceu, que iniciou a reação em cadeia, foi a chegada de uma nova mídia. A mídia é o regulador do conhecimento, da informação e da sobrevivência. É a tecnologia que o cérebro, é a prótese que o cérebro usa para pensar melhor. Então, a partir do momento que você modifica isso, você começa um ciclo novo, civilizacional. E nós estamos passando, eu coloco isso nesse artigo, uma passagem. Então, essas revoluções civilizacionais têm 3 etapas. Você tem o surgimento da mídia, e aí você tem a renascença, aí você tem a consolidação de zonas de atração que vão começar a usar uma forma nova de se comunicar e sobreviver, e depois você tem a decadência, porque essa nova forma de se comunicar e sobreviver incentiva as pessoas e permite que as pessoas possam aumentar a população. E o aumento populacional torna obsoleto o modelo passado. E a gente está vivendo hoje uma passagem muito interessante do ciclo decadente para um ciclo renascente. Vou repetir, do ciclo decadente para o ciclo renascente. No ciclo renascente, nós temos um resgate, né,
do movimento das pessoas das pontas para o centro. E no movimento decadente, nós temos o contrário. Você tem um movimento do centro para as pontas. Então, quando você pega o livro do Napoleão Hill, utilizando a teoria bimodal, em que a mídia é o fator detonante, né, das reações em cadeias, da ordem espontânea que passa a acontecer, quando você analisa desse jeito, desse ponto de vista, o Napoleão Hill ele vai expressar claramente o seguinte, ele fala do tudismo e do igualismo. Todo mundo pode tudo, como se todas as mentes fossem iguais. Essa é uma característica clara da decadência. Todo mundo pode fazer igual. E todo mundo quer a mesma coisa, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então é uma característica, né? Já disse que tem várias coisas interessantes no livro do Napoleão Hill, várias coisas interessantes, né? De como você pode melhorar a sua capacidade de sobrevivência, mas ele é um autor datado, marcado, né, nesse movimento da decadência civilizacional que se inicia com a chegada da mídia impressa em 1450. E aí então você tem esse ciclo. Então toda a visão de sucesso no ciclo decadente é muito mais construída do centro para as pontas do que das pontas para o centro. Quando a gente entra no ciclo renascente, que é o que a gente está vivendo hoje, a saída do ciclo decadente para o renascente, aí sim você começa a ter um aumento do sucesso, da visão do sucesso endógeno, que vem de dentro para fora. Você pode reparar que toda hora nós falamos de propósito, de valores, os líderes têm que ter valores, as empresas têm que ter valores, têm que ter propósito, sustentabilidade, etc, etc, qualidade, né? Preocupação com tudo, coisa que não tinha antes. Por quê? Porque você tinha uma mídia concentrada, as organizações elas controlavam os canais, e aí então todas as coisas vinham do centro para as pontas, e hoje vem das pontas. Aumentou, não é que tudo vem das pontas para cima, mas você aumentou a taxa. A gente está saindo de uma velha normalidade para uma nova normalidade. Isso não tem a ver com a pandemia. Tem a ver com a pandemia tecnológica, né? E o vírus que provocou, que iniciou essa reação em cadeia, foi a chegada da nova mídia, e a partir daí a gente começa um movimento de mudança que a gente está assistindo, que explica que a gente está aumentando, saindo de um sucesso exógeno para um aumento da taxa do sucesso endógeno. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero